E se existisse um mapa que, em vez de descrever continentes, descrevesse todos os estados possíveis da consciência, é exatamente isso que a gente vai explorar agora, os 31 planos de existência do budismo Theravada. Pensa nisso não como um dia de viagem para lugares físicos, mas como um mapa de toda a existência condicionada, mostrando cada destino possível dentro do ciclo do qual o budismo busca a libertação. Para nossa jornada por esse mapa cósmico, a gente vai seguir 5 passos, ok? Primeiro, vamos entender o terreno onde a gente está pisando, o ciclo do Sansara. Depois, vamos ter aquela visão de cima, panorâmica, dos 3 mundos. Aí sim, a gente dá um zoom no nosso próprio quintal, o mundo do desejo. Vamos explorar também os reinos mais elevados, aqueles que só a meditação alcança. E por fim, vamos descobrir qual é o verdadeiro propósito de ter esse mapa em mãos. Todo mapa existe para resolver um problema, certo? Um problema de navegação. E no budismo, o problema fundamental é o próprio território em que a gente se encontra meio perdido. Esse território se chama Sansara. É o nosso ponto de partida e, ao mesmo tempo, o ciclo que se busca transcender. Pensa no Sansara como uma roda gigante cósmica que nunca para. Um ciclo sem começo de nascer, viver, morrer e nascer de novo. A sensação principal em cada uma dessas voltas é dukkha, uma insatisfatoriedade fundamental. E o que mantém essa roda girando sem parar é um motor bem potente, alimentado por 2 combustíveis: a nossa ignorância sobre como a realidade funciona e nosso desejo que nunca acaba. Juntos, eles geram Kama, a força das nossas ações que nos empurra para a próxima volta na roda. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. O budismo fala de renascimento, não de reencarnação. Parece a mesma coisa, mas não é. A imagem aqui ajuda muito. A ideia de reencarnação é a de uma alma, uma essência fixa, que só troca de corpo. Já o renascimento, a visão budista, é diferente. Não tem uma coisa que viaja de uma vida para outra. A analogia clássica é perfeita. É como a chama de uma vela acendendo a próxima. A segunda chama não é idêntica à primeira, mas ela só existe por causa dela. É uma transferência de energia, uma continuidade de causa e efeito, não a viagem de uma alma. E dentro desse processo todo de renascimento, a tradição Theravada mapeou 31 destinos, ou planos de existência. O ponto-chave aqui é que esses lugares não são como países num mapa. Eles são, na verdade, manifestações externas de estados mentais. O mundo em que um ser renasce é um reflexo direto da qualidade da sua própria mente, do karma que foi gerado. Bom, mas esses 31 planos não estão jogados de qualquer jeito. Eles têm uma organização, uma estrutura bem elegante, dividida em 3 grandes mundos ou lokas. Essa estrutura nos dá a primeira visão geral de todo o mapa da existência. Essa tabela é basicamente a legenda do nosso mapa. Olha só, lá na base a gente tem o Kamaloka, o mundo do desejo. Aqui, nosso destino é definido pelo karma, ou seja, pelas nossas ações, boas ou ruins. Simples. Mas, para subir para os mundos da forma, o Rupaloka, e o sem forma, Arupaloka, só ser uma boa pessoa não adianta. A entrada para esses reinos exige um passaporte diferente. Conquistas meditativas muito, muito profundas, chamadas de jhanas. Agora sim, vamos dar um zoom, vamos focar no mundo que a gente conhece bem, o Kamaloka. É aqui que os 5 sentidos são reis e é aqui que a nossa vida humana acontece. Esse mundo do desejo tem 11 planos no total, mas como o gráfico mostra, eles são divididos em 2 bairros bem distintos: os destinos infelizes, chamados de Apaya, e os destinos felizes, ou Sugati. E o que define para qual deles alguém vai? De novo, a resposta é o Kama, o peso das nossas ações. O mais fascinante aqui é como cada reino de sofrimento está diretamente ligado a um veneno da mente. É uma relação de causa e efeito muito direta. O ódio extremo leva ao inferno. A ignorância mais densa leva a uma vida animal. Aquela ganância que nunca se satisfaz gera o renascimento no reino dos fantasmas famintos. E o ciúme, a inveja constante, leva para o reino dos asuras, que vivem em conflito. E no meio de todos esses destinos, o reino humano é considerado o mais valioso, o mais precioso de todos. Sabe por quê? Porque ele é o lugar com o equilíbrio perfeito. O sofrimento existe, e isso nos lembra da necessidade de buscar um caminho, mas não é tão intenso a ponto de nos paralisar. O prazer também existe, mas não é tão avassalador a ponto de nos deixar complacentes. É esse equilíbrio único que faz do nosso mundo o terreno mais fértil para se alcançar o despertar. Acima da gente, no mundo do desejo, estão os reinos celestiais dos devas, dos deuses. Para chegar lá, é preciso um karma muito, muito bom. A vida lá é super longa e cheia de prazeres. Só que
Aí é que está a armadilha. O conforto é tão grande, a vida é tão boa, que a urgência de praticar o caminho espiritual some. E como todo karma bom um dia acaba, quando esse crédito de boas ações se esgota, a queda de lá pode ser bem grande. É tipo uma ótimas férias, mas não é a libertação definitiva. Agora, vamos deixar o mundo dos sentidos para trás. Os próximos andares do nosso mapa, o Rupaloka e o Arupaloka, não são conquistados com boas ações, mas com um poder mental fora do comum, que é desenvolvido pela meditação profunda. Para entrar nesses mundos, o praticante precisa dominar os rupajanas. Pensa neles como os estágios de lançamento de um foguete mental. A cada estágio, a cada jana, a mente se livra de partes mais pesadas do pensamento, como o desejo, a agitação, e vai ficando mais leve, mais focada, mais poderosa. Até que no quarto jana, ela atinge uma equanimidade perfeita, serena. E cada um desses estágios abre a porta para um novo conjunto de reinos celestiais. E nesses mundos superiores, a gente encontra uns destinos VIP. Por exemplo, o reino de Mahadrama, um ser tão poderoso e luminoso que outras tradições chegaram a confundir com um Deus criador. Existem também as moradas puras, que são tipo um condomínio fechado só para praticantes muito avançados que estão na sua última vida antes do Nibbana. E lá no topo de tudo, os reinos sem forma, pura consciência, algo tão sutil que é descrito como a base do nada. E só para a gente ter uma ideia da escala de tudo isso, olha a variação na duração da vida. A vida nos reinos inferiores, apesar de parecer terrível, é quase nada perto dos éons, do tempo quase inimaginável que um ser pode passar nos reinos sem forma. A vida humana perto disso é um piscar de olhos, o que reforça como essa oportunidade que temos é rara e preciosa. E então, depois de viajar por esse cosmos inteiro, dos infernos mais profundos aos céus mais inacreditáveis, fica a pergunta, né? Tá, e daí? Para que serve saber de tudo isso? Qual o sentido de conhecer esse mapa tão detalhado? Pois bem, chegamos ao topo do prédio, a cobertura do cosmos, o plano mais alto de todos. Um nome complicado, a base da nem percepção, nem não percepção. É um estado de consciência tão, mas tão sutil que é quase impossível de descrever. É o auge da paz, da longevidade, o melhor que o ciclo do Sansara tem a oferecer. E aí vem o choque de realidade. O ensinamento fundamental é que mesmo esse estado, o mais sublime, o mais pacífico, ainda é condicionado. E tudo que é condicionado, sem exceção, é impermanente, é insatisfatório e é vazio de um eu. Ou seja, mesmo a cobertura de luxo desse prédio cósmico, uma hora desmorona. Olhar para esse mapa inteiro, do fundo do poço até o topo do céu, foi feito para inspirar um sentimento chamado Samvega. É um tipo de choque espiritual, sabe? Um senso de urgência que aparece quando a gente se dá conta da vastidão e da repetição sem fim de vagar por esses 31 planos. E percebe que, no fundo, é um esforço fútil. Não importa quão legal alguns desses lugares possam parecer. E com isso, a gente chega no verdadeiro propósito de toda essa exploração. Esse mapa não é um catálogo de viagens para a gente escolher um destino melhor na próxima vida. Pelo contrário, a função dele é nos mostrar que toda e qualquer casa dentro desse ciclo, por mais bonita que seja, é instável. O objetivo é nos fazer olhar para o mapa inteiro e pensar: a única solução de verdade não está em nenhum desses lugares. A solução está na porta de saída, a libertação completa, Nibbana. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se cada um desses 31 planos, do mais baixo ao mais alto, é só uma parada temporária num ciclo que não tem fim, para onde será que aponta o caminho que leva para fora do mapa? A resposta, claro, não está em nenhum desses reinos, mas na capacidade de transcender todos eles.